Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo. Hoje vamos cobrir o capítulo 21 do livro Painéis da Obsessão, Providências para o Êxito. Estamos aqui na companhia dos nossos queridos coordenadores, Tânia Menezes e Marcelo Neto. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece, pedindo a proteção dos amigos espirituais, a inspiração, que eles nos guiem, nos protejam, para que possamos todos desfrutar desses momentos de luz, que possamos aprender, que possamos internalizar e, mais importante, ser capazes de colocar no nosso dia a dia, em prática, todos os ensinamentos que viemos a receber. Agradecemos e pedimos a contínua proteção da nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, que iniciou esses trabalhos, uma menção e uma oração especial ao nosso querido Divaldo Franco, nesse seu processo de recuperação, que possa continuar recebendo as bênçãos da divindade, e ao nosso autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que nos abrilhanta com esses textos tão iluminados, que nos permitem nos aprofundar no estudo do Espiritismo. Agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus por tudo que temos recebido, pelas oportunidades, com nossos corações cheios de gratidão. Pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Que assim seja. Então, vamos começar com o capítulo 21. Como eu tinha mencionado, é um capítulo relativamente curto, que basicamente tem três partes diferentes. A primeira parte, poderíamos dizer que se chama Argos começa a melhorar. Porque vemos que com o passar do tempo, a saúde de Argos foi dando sinais de melhora. Seu corpo se adaptava à nova realidade e, graças à moratória espiritual de 5 anos que ele havia recebido, começou a demonstrar mais vitalidade, o que auxiliava as suas células a se reequilibrarem e se renovarem. Porém, essa recuperação, é importante lembrar que foi favorecida por duas coisas muito importantes para nós termos sempre em mente: a mudança de atitude dele próprio, essa é uma, e o tratamento espiritual que estava recebendo através de passes e fluidos oferecidos com muito carinho pelo amigo espiritual Bernardo. Também, a perseguição espiritual que ele sofria do espírito Felipe havia diminuído bastante. Isso acontece tanto pela proteção que a irmã Angélica vinha lhe oferecendo, quanto pelas mudanças que estavam acontecendo nos laços espirituais entre Felipe e Argos. Os chamados ganchos que permitiam a obsessão ocorrer haviam enfraquecido. Felipe, que carregava muita mágoa de Argos por acontecimentos do passado, vinha se especializando em formas de vingança com a ajuda de outros espíritos sofredores. Mas com a mudança de vibração que Argos passou a emitir, por causa dos tratamentos espirituais, Argos então fica protegido por uma espécie de campo energético que dificultava as interferências negativas de Felipe e seus asseclas. Vendo tudo isso, os obsessores então acabam reconhecendo que seria melhor recuar por enquanto, esperando uma nova oportunidade. Enquanto isso acontecia, o médico encarnado de Argos, o Dr. Vasconcelos, estava muito alegre com a melhora do rapaz. Mesmo sem entender as razões espirituais por trás daquela recuperação, ele se emocionava ao ver que, contra todas as expectativas, o quadro de saúde vinha melhorando. O desconhecimento da vida espiritual, as leis, ações, que respondem por um não pequeno número de pessoas honestas que trabalham pelo progresso da humanidade e permanecem como incógnitas insolúveis,
que vão sendo aceitas sob a denominação genérica de acasos. Mas o médico visitava Argos com carinho e otimismo, e sinalizava uma breve possibilidade de alta hospitalar. A segunda parte desse capítulo nos fala que tudo é planejado com muito cuidado, que o Dr. Vasconcelos havia avisado para Áurea que Argos logo receberia alta, como eu acabei de mencionar. Ela, por sua vez, fica radiante, cheia de esperança, já imaginando dias felizes ao lado dele. Mas Filomeno nos diz que, apesar da alegria, ela ainda tinha muito a aprender, porque a sua reencarnação não havia sido por acaso, tudo havia sido cuidadosamente planejado no mundo espiritual, desde os erros do passado até os compromissos do futuro. Que havia sido irmã Angélica que havia garantido o seu retorno ao corpo físico. Irmã Angélica sabia que Áurea estava disposta a crescer espiritualmente, mesmo enfrentando grandes desafios. Assumiu Áurea, então, a missão de ser como mãe para crianças que não seriam suas, pela impossibilidade dela ter crianças pelo relacionamento que estamos vendo, dificuldade do relacionamento. E seria também irmã para aqueles que sofrem, tentando transformar erros do passado em caminhos de luz. O reencontro com Argos também havia sido planejado pelo alto, mas não seria fácil. Por isso, ela recebeu muita preparação espiritual, inclusive com recursos mediúnicos. E para evitar que lembranças difíceis de vidas passadas atrapalhassem a sua juventude, Áurea passou por tratamentos espirituais que apagaram algumas memórias que só voltariam quando ela estivesse mais madura e pronta para enfrentá-las com sabedoria. Argos, por sua vez, ainda carregava traços de orgulho e mágoa, frutos do passado. Havia recebido, então, um corpo compatível com suas necessidades kármicas e com sua chance de se redimir. Agora, cabia a ele aproveitar essa bênção e oportunidade, usar seu tempo fazendo o bem, mesmo que isso exigisse sacrifício pessoal. Nada era improvisado. A encarnação deles foi cuidadosamente preparada. Cada um recebia aquilo que precisava para evoluir. Na terceira parte desse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda nos fala do desafio da reencarnação, que nenhuma vida acontece por acaso, que mesmo as reencarnações mais simples seguem planos guiados por espíritos superiores, que observam atentamente cada caso. Sim, a faixa mais larga das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas, uma programática coletiva seguindo as leis divinas, mas mesmo essas não se dá sem que os superiores encarregados tomem um conhecimento com cuidado e ofereçam os meios para a seleção dos que conquistam ou perdem individualmente. Aqueles que reencarnam em situações difíceis, em grupos desfavorecidos, são acompanhados e guiados conforme suas capacidades e conquistas espirituais. Porém, quando há missões especiais, como nesse caso de Argos e Áurea, os espíritos são ainda mais cuidadosos. Recebem orientação, recursos e apoio para que não fracassem. No entanto, mesmo com toda essa ajuda, nunca podemos nos esquecer que tudo depende do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio de cada um. A escolha entre o bem e o mal, entre o prazer imediato e a felicidade futura, está sempre nas mãos da própria pessoa. Chegava, então, esse casal a um novo momento, deixar para trás um capítulo difícil e iniciar uma fase mais delicada, onde deveriam se manter firmes no bem. E ele conclui, então, que todos nós nos encontramos incursos nesse procedimento, que é de lutar pelo aprimoramento íntimo, aplicando todas as forças para vencer as nossas más inclinações e burilar as tendências superiores, tornando-as mais sensíveis
as conquistas espirituais relevantes. Esse é o grande desafio da reencarnação e que só se vence com esforço constante, coragem e fé. Esse, então, seria o nosso resumo. Vamos convidar, então, o nosso irmão Marcelo para começar o nosso aprofundamento. Marcelo, é com você. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Tânia. E o prazer de aqui estarmos nesta oportunidade para que a gente possa estudar um pouquinho a respeito desta obra e particularmente deste capítulo. Embora o capítulo seja pequeno, eu gostaria de focar a nossa atenção em uma das passagens que, sem dúvida, é o eixo principal da nossa doutrina, que fala de reencarnação. Esta bênção que o Pai Celestial nos oportuniza para que, aos poucos, nós possamos, em um novo momento, em uma nova circunstância, a gente possa se dar conta de erros passados, aprendendo com eles e dando passos adiante neste grande processo de evolução, tanto moral como intelectual. E eu trouxe a obra aqui na minha frente, e o João, no seu resumo, trouxe exatamente a questão da reencarnação que foi cuidadosamente preparada, monitorada, tutelada por Angélica para especificamente aquela menina Áurea, para aquela moça Áurea, ou seja, as duas, o Argos e a Áurea, ou seja, essa programação muito bem feita, né? No seu processo de renascimento, como está aqui, fora realizado um trabalho de autocoturno, desde o estudo do seu passado como da programação futura. Tão expressiva era considerada a existência atual de importância crucial para a sua vida de espírito eterno, como o nosso João trouxe no capítulo, no resumo do capítulo. No livro Roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 9, nós vamos ver uma passagem muito interessante, porque esse capítulo 9 tem como título O Grande Educandário. E Emmanuel coloca a reencarnação como este impositivo natural, ou seja, esta condição natural, um determinismo evolutivo divino para que a alma, para que o espírito possa ganhar os seus potenciais que ainda estamos muito longe de adquirir. Então, o nosso Emmanuel vai discorrer neste capítulo 9 do livro Roteiro, falando deste princípio inteligente, criado simples, ignorante, sem as qualificações e as capacidades, mas com todos os potenciais que ali residem dentro do seu imo. E aí, aos poucos, a gente vai se identificando com este projeto de perfectibilidade que é inato e fundamental para que a alma possa encontrar-se mais feliz. Então, é uma lei natural, é uma lei biológica e inerente a todos os seres, com a finalidade absoluta de desenvolvimento, de evolução. Segue Emmanuel, neste mesmo capítulo 9, o grande roteiro do livro Roteiro, o grande educandário, melhor dizendo, do livro Roteiro, ele vai nos trazer a seguinte informação que eu separei aqui. Para a maioria dessas criaturas, necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. Olha que interessante. Visitando agora o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando a gente vai encontrar meu reino, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 17 desta obra tão especial, nós vamos encontrar a seguinte informação. A reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade,
numa palavra, vai dizer Kardec, como a lei da natureza. E neste mesmo capítulo também, capítulo 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber ele falando que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio destas ações submetidos às questões da materialidade, os desígnios cuja execução Deus vai confiar a toda a humanidade. Então, para os espíritos selvagens, nos primeiros estágios, já como humanidade, mas nos seus primeiros estágios, que estamos apenas naquele início dessa vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência, porque aquele que vai trabalhando ativamente, conquistando as suas capacidades intelectivas e despertando as questões da moralidade, vai ganhando ampla expressão e vai se localizando, se ubicando de uma forma muito mais serena à medida que nós avançamos nesta estrada infinita de aperfeiçoamento. Frequentemente nos chegam as perguntas nos grupos de estudos, né? Por que a questão da necessidade da reencarnação? Por que precisamos estar na carne? Não poderíamos ter toda essa evolução no mundo espiritual? E aí nós vamos perceber, pelo estudo aprofundado do Espiritismo, que isto não seria possível. Estas necessidades de estarmos submetidos a essas injunções que nos constrangem acabam liberando despertando, melhor dizendo, determinados conteúdos íntimos que vão nos convidar a um maior entendimento. Por isso, a dimensão física, ela se diferencia da dimensão espiritual por vários aspectos. Uma inserção em um ciclo vital que é muito próprio das questões biológicas, o nascer, crescer, reproduzir-se, ter os filhos, envelhecer, vivenciar as experiências, as questões todas da vida física, nos convidam a um despertar da inteligência. A luta pela vida, nestas situações mais diversas, o período da infância, que será maior ou menor, dependendo do tipo de mundo que nós estamos, os mundos mais elevados, um período de infância menor, porque já adquirimos, através dos evos passados, a capacidade de discernir, sem a necessidade maior de um período de infância nos mundos menos evoluídos, um período de infância um pouco mais largo. Tudo isso faz parte. O esquecimento do passado, bênção absoluta, que permite a toda a individualidade conviver com seus desafetos. Veja o caso aí de Áurea, de Arcos, Filipe no futuro, não recordando-se momentaneamente das situações que foram, na verdade, os grandes algozes, os grandes problemas que os localizaram nessa situação, a convivência com pessoas de diversos níveis evolutivos, nos mostrando a necessidade do perdão, da tolerância, a caridade como era entendida por Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É a clássica pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, que muitos nós já sabemos de cor e salteado. Então, essa convivência com os diversos níveis de indivíduos na dimensão carnal vai nos colocar numa posição de prova, de necessidade. E os fatores também que poderíamos trazer nas perguntas também que chegam aos grupos de estudo, que fatores poderíamos, geralmente dos jovens, que fatores determinam o momento do espírito exato dele retornar ao cenário físico? E os bons espíritos, e vemos o caso aí de Angélica, colocam então que o momento em que devemos reencarnar como uma grande oportunidade é algo bem definido e que está feito através de um planejamento e de princípios muito bem delineados. Isso porque a reencarnação é esta necessidade evolutiva, como nós já havíamos mencionado, assim como a morte é uma necessidade.
é uma circunstância da vida corporal. Assim, os espíritos pressentem a época em que irão reencarnar. Isso é uma frase de Kardec. Confesso que eu não lembro a pergunta. Que os espíritos pressentem a época que irão reencarnar. E Kardec coloca assim, como o cego sente o fogo que se aproxima. Algo nesse sentido. Um tempo próprio, logicamente coordenado pelos bons espíritos. Então, embora nem todos se preocupem com ela, com a reencarnação, pois há os que não pensam nela, na encarnação, em que nem mesmo a compreendem de uma forma muito correta, logicamente menos evoluídos, menor compreensão disso tudo, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir, pois a condição de desencarnado, ou seja, estando no mundo espiritual, ela não pode se prolongar indefinidamente. E aí, uma das obras muito interessantes e raras do nosso irmão médico, grande estudioso do Espiritismo, Jorge Andréa, um baiano que frequentava a Mansão do Caminho, vai nos trazer numa obra chamada Palingênese, a Grande Lei. Veja que interessante essa palavra, palingênese, do grego. Gênesis significa origem, nascimento. Palin significa novamente. Por isso, esse termo, o termo palingênese, é trazido, talvez, na interpretação que nós vamos encontrar nos dicionários e trazido pelo Jorge Andréa, como esse renascimento, esse começar de novo. E nesta obra, ele vai nos colocar em um determinado momento que quanto mais primitiva for a condição evolutiva do espírito, mais brevemente deverá retornar à dimensão física. Ocorre, então, segundo o nosso estudioso, Jorge Andréa, um desgaste progressivo, nas palavras de Jorge Andréa, destas unidades energéticas que passam a vibrar de uma forma mais lentamente. E os espíritos menos evoluídos, estando mais necessitados do retorno à gleba planetária, reencarnariam com um intervalo de tempo bem menor do que os evoluídos. Os mais evoluídos, os mais lúcidos, reencarnariam com maior intervalo de tempo pela possibilidade de mais fácil aquisição de material necessário, nas palavras dos nossos Jorge Andréa, ao metabolismo do psicossoma e por possuírem em potencial qualidades energéticas que lhe permitiriam viver mais tempo no estágio dimensional em que se encontram. É interessante isso, porque o tempo de permanência do espírito desencarnado na dimensão espiritual, no mundo espiritual, é também, segundo André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vamos ver a convergência dos dois autores, o nosso Jorge Andréa e o nosso autor espiritual, André Luiz. A gente vai encontrar isso na parte 2, no capítulo 18, e eu tenho o livro Evolução em Dois Mundos aqui na minha frente, uma capa antiga para chuchu, né? Evolução em Dois Mundos, que o tempo de permanência do espírito, ele é diretamente proporcional, no mundo espiritual, ele é diretamente proporcional à sua condição evolutiva. A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana, dirá André Luiz, varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. E aí segue André Luiz falando, quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Olha que coisa interessante. Veja que interessante isso. Então, à medida então que as vibrações espirituais se tornam mais pobres, em decorrência de uma espécie de enfraquecimento espiritual, isso é uma terminologia que o nosso Jorge André utilizou nesta obra, Palingênese, a Grande Lei. Né? Vai comentar o nosso Jorge Andréa.
né? Observa-se, então, uma redução progressiva das atividades do espírito. Então, essa condição vai levar o espírito a um estado de torpor e de uma fraqueza progressiva. E a lei de causa e efeito, por mecanismos complexos e ainda desconhecidos na sua totalidade, o impele, ou seja, impele ao espírito a vinculação ao aparelho genésico da mãe, da mulher, em idade fértil, com o qual ele se relaciona pelos elos de afinidade, pelas necessidades evolutivas. Então, aí desencadeia-se, assim, um mecanismo reencarnatório automático, por uma necessidade imperiosa da entidade desencarnada de retornar à dimensão física por absoluta falta de condições fisiopsíquicas de se manter distante destas vibrações materiais. Veja que fantástico isso, nos mostrando a necessidade absoluta de mergulharmos na carne para que o processo evolutivo se dê. Leon Denis vai além em outras questões, porque ele vai estabelecer no livro Depois da Morte, no capítulo 41, que fala, e o título do capítulo 41 se chama Reencarnação. E ele traz a seguinte informação, que eu vou ler. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. E ainda Leon Denis segue dizendo, no capítulo 41, que separamos aqui, as leis inflexíveis da natureza, o antes, os efeitos resultantes do passado, decidem da reencarnação. O espírito inferior, ignorante destas leis, pouco cuidadoso de seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte e vem tomar o seu lugar na Terra sob o impulso de uma força que nem mesmo procura conhecer. Aí a gente vai falar, vamos perceber que a hipótese apresentada na obra Palingênese, a Grande Lei, por Jorge Andréa, segundo a interpretação que faz de algumas citações de Kardec, e trazendo o nosso André Luiz, nos permite traçar um paralelo entre a necessidade de renovação do corpo físico, que se dá com a morte física, e a equivalente necessidade de renovação do corpo espiritual, com a reencarnação. Então, a veste física de que vale o espírito, enquanto ele está encarnado, ele vai se deteriorando naturalmente com o envelhecimento, as enfermidades, as situações todas que advêm dos processos naturais que vão levar à desencarnação. Então, de forma semelhante, nós vamos perceber o corpo espiritual impossibilitado de renovar-se indefinidamente na dimensão espiritual, necessita refazer-se através do regresso à dimensão material. Veja que é uma lei biológica, uma necessidade muito necessária. Por isso que é importante a gente considerar que, em muitas ocasiões, o processo reencarnatório é efetivado bem antes do esgotamento dos recursos fisiopsíquicos, dos espíritos lúcidos e das almas mais evoluídas. E aí os espíritos lúcidos, melhor dizendo, e as almas mais evoluídos podem direcionar o processo encarnatório dos seus tutelados. Olha aí, Angélica, tutelando todo o processo de Áurea, nesta condução, estudando os mapas passados, reencarnatórios, a ficha kármica dela. E esses espíritos bondosos que vão tutelar os seus queridos que vão reencarnar, fazendo com que retornem à gleba planetária em encarnações previamente organizadas, e eles passam a gerenciar todo este processo. É algo fantástico isso, nos mostrando que há todo um encadeamento, todo um processo de cuidado, de detalhamento, e os espíritos vão reencarnar onde? Nas famílias necessárias aos seus processos evolutivos. Vão formando as famílias biológicas, as famílias espirituais, pelas afinidades naturais,
cujos elos se devem a estas tendências, às questões comuns. Vamos ver aí Áurea e Argos. Veja a necessidade dos dois de se juntarem mais uma vez para que os processos pudessem ser muito bem ajustados, muito bem coordenados, todos direcionados pela grande inteligência, a suprema sabedoria do universo, que é Deus, que prepara todos esses detalhes. A necessidade dos dois estarem juntos faz com que se busquem. Vejamos ali no começo do livro, se buscaram para que estejam juntos, movidos por forças muitas vezes inconscientes, mas mecanismos necessários para que todo o processo aconteça. Kardec, examinando as relações entre os indivíduos, ele faz uma pergunta. Agora vou apelar para o Livro dos Espíritos, para a pergunta 388, que ele nos fala algo muito interessante. Se os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? É a pergunta 388, que está aqui na minha frente. Aí os espíritos respondem que entre os seres pensantes há ligação que ainda não conhecemos e que o magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde vamos compreender melhor. E aí a gente percebe essas relações que nos atraem uns aos outros, relações magnéticas que nos levam para as nossas necessidades prementes, que pelo momento muitas vezes totalmente ignoradas, e o Espiritismo traz com uma beleza imensa, ligando-nos uns aos outros, para que a gente possa se reencontrar, simpáticos e antipáticos, para que a gente possa promover o grande evento de conciliação, de beleza e de amorosidade que está por surgir na face da Terra. Na pergunta 171, que está ali no livro 2º, Justiça da Reencarnação, na obra magistral O Livro dos Espíritos, quando a gente pergunta, quando Kardec pergunta sobre o que se funda o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois um pai sempre deixa uma porta aberta para um filho que verdadeiramente se arrependeu. E nesta pergunta e nesta resposta, com mais tarde um comentário belíssimo de Allan Kardec, quando ele fala que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus proporciona os meios necessários para que esta perfeição possa ser conseguida, vamos ver a necessidade absoluta das provas corpóreas e vendo a fundamentação de tudo que nós temos aprendido e estudado no Espiritismo, mostrando que sempre uma nova porta, uma nova chance, uma nova oportunidade nos é dada, e sempre tutelados por aqueles que já passaram por estes caminhos e que entendem melhor a fragilidade do ser humano, mas também apostam nos potenciais inimagináveis que todos nós temos. Vós sois deuses, com D minúsculo, lógico, Jesus falou. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí está a prova, nesta infinidade de obras espíritas que nos convidam à consagração do amor e à prática da caridade. Obrigado, Marcelo. Excelente. Realmente uma explicação profunda e muito útil para todos nós que estudamos o Espiritismo e que encontramos essa pergunta constantemente, né? Por que precisa reencarnar? É sempre bom a gente reforçar os conceitos e as fontes. Vamos então agora passar para a nossa querida Tânia, que vai completar os nossos aprofundamentos. Boa noite aos queridos amigos, irmãos, os coordenadores que hoje estamos compartilhando a tela, João, que nos trouxe o resumo, Marcelo, que acabou o seu primeiro aprofundamento, e vamos seguir puxando um pouco do que Marcelo trouxe a respeito da reencarnação,
para que a gente possa seguir a parte final, onde nós nos debruçamos para este aprofundamento. Quando a benfeitora Joana de Ângeles, ela traz para nós, lá no livro Luz nas Trevas, que todos renascemos sob leis severas que estabelecem o cumprimento de algumas regras educativas para que nós possamos trabalhar as nossas imperfeições morais. E aí Filomeno vem trazendo, ao final deste capítulo, a respeito do livre-arbítrio. Marcelo trouxe sobre este investimento que é feito para a reencarnação, o porquê de estarmos, né, de não permanecermos na erraticidade, no progresso, e sim voltando. Inclusive, a questão que ele apresentou ao final, a 171, que vem falando da justiça e deste Pai que nos oferece, né, sempre a oportunidade. E aí Filomeno vem falando do livre-arbítrio, porque vejam, todos nós passamos por este processo de planejar o nosso retorno, como diz a benfeitora, sobre leis severas para que possamos nos educar, mas com o livre-arbítrio eu vou ter esta oportunidade de fazer ou deixar de fazer. Porque mesmo tendo sido programado, acolhido por nós, estudado no mundo espiritual, porque não retornamos sem este mecanismo de aprendizado para que a nossa experiência ela seja bem-sucedida, quando nós optamos pelo caminho do bem ou não seguindo a proposta que foi estabelecida, é uma escolha que vai gerar no futuro uma dor. Então, vamos também estar escolhendo o prazer de agora, conforme está aqui posto neste capítulo, ou a felicidade no futuro. E aí deixamos a indagação para que possamos estar respondendo para nós mesmos quais têm sido as nossas escolhas perante os fatos que se sucedem na nossa jornada evolutiva, porque diante dos desafios eu tenho a liberdade de escolher se eu vou enfrentá-los ou eu vou deixar, porque o momento não está sendo favorável para mim, eu não me encontro em condições. Mas outro ponto a destacar, quando ele traz a respeito do livre-arbítrio, é que nós também, durante o sono, assim como Argos e Áurea, em alguns momentos foram deslocados para reuniões no mundo espiritual, exatamente para poder estar lembrando deste compromisso que assumimos. E aí nós buscamos em O Livro dos Espíritos duas questões que está na parte segunda, no capítulo 8º, da emancipação da alma, que é intitulado o tópico O Sono e os Sonhos, na questão 402, Allan Kardec vai estar indagando como nós podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono. E a resposta é muito simples. É claro que tem um desdobramento, mas os benfeitores vão dizendo logo pelos sonhos. E aí vocês podem até estar se questionando, mas eu deito, eu durmo e eu não me lembro de nada. Então, o que está fazendo o espírito que não guarda esta lembrança? E ainda na sequência desta resposta, os benfeitores vão estar dizendo que quando estamos entorpecidos pelo sono, o espírito ele vai tratar de quebrar esses grilhões, que é exatamente
quando nós estamos presos, nós não conseguimos, talvez, aprender melhor estas lições, estar retornando a este passado para lembrar daquilo que foi o nosso compromisso assumido. E aí vamos para um capítulo muito interessante que está no livro Missionários da Luz. É o 8º capítulo, que é intitulado Na Esfera dos Sonhos, onde nós vamos ter com clareza o desdobramento de um encontro para estudos no mundo espiritual. E quem iria estar conduzindo esse estudo era Alexandre, e André Luiz foi convidado para poder participar deste momento. Mas chega o irmão Francisco perguntando a Alexandre se ele poderia trazer alguns colaboradores, porque aquele momento seria destinado a estudo relativo à mediunidade. E é claro que Alexandre deixou aberto para poder estar levando quem ele achasse que era pertinente. Mas o detalhe é, esse estudo era destinado somente a encarnados e tinha um número mais ou menos de 300 pessoas que seriam deslocadas durante o sono para poder estar participando desse estudo. André Luiz achou assim um número bem expressivo, mas é interessante o destaque que Alexandre faz, que apenas 32 estavam em condições mais favoráveis do aprendizado. E aí vai trazendo para nós que, enquanto encarnados, nós não temos a dimensão do quanto é importante este momento do desdobramento parcial do sono, onde a alma livre ela vai poder transitar no mundo espiritual, participando de cursos, recebendo outras instruções não direcionadas a um curso específico, voltando à lembrança daquilo que foram os seus compromissos assumidos. E aí a gente vai para a questão 403, formulada por Allan Kardec, quando ele indaga por que o espírito, neste desdobramento, a alma encarnada, não traz as lembranças sempre dos seus sonhos. E o que os benfeitores vão trazer é porque esta carga pesada do nosso corpo não traz à esfera da mente aquilo que viveu nas suas experiências. Mas isso não acontece com todo mundo, porque existem pessoas que têm a lembrança clara do que aconteceu. E aí nós podemos pensar que, pensando em um corpo físico que é estruturado com as suas células, com os seus órgãos, o cérebro, ele é um aparelho de potencial reduzido. Então, guardar esta impressão espiritual em um corpo físico, aí nós vamos estar pensando no que Alexandre vai fazer a distinção dos dois tipos de seres. Os seres que ele fala em homens, mas entendemos o ser humano. Os homens eternos, eles vão estar guardando a lembrança completa, conservando os ensinos, intensificando esses ensinos e valorizando, porque ele já vive como se fosse o ser espiritual que está neste momento em uma experiência no corpo físico. Mas o homem físico, o ser físico, ou seja, aquele onde predomina mais os instintos,
essas emoções que não estão bem organizadas, ele é escravo das limitações que são necessárias. Então, daí, não guardar com propriedade essas lembranças daquilo que viveu. Mas quando nós despertamos, independente se vamos trazer a lembrança ou não daquilo que nós vivemos, sendo experiências boas, instrutivas, de contato com espíritos elevados, nós teremos uma sensação de bem-estar, de esperança. Nós vamos guardar a essência, apesar de não conseguirmos traduzir aquilo que de fato nós vivemos durante esta experiência no corpo físico. E outro detalhe que Alexandre vai trazer neste capítulo é a respeito do horário de início deste curso, em torno de 2 da manhã, ou seja, é um horário onde nós que temos o nosso sono durante o período noturno, às 2 da manhã, muito provavelmente, já estamos naquele sono mais profundo. E a reunião, o curso, que se encerraria às 4 da manhã. E a ênfase que é dada sobre esta valorização deste momento do nosso sono. E aí vamos estar pensando no que fazemos antes de dormir. Quais são os preparativos que operacionalizamos antes do sono? Porque se estamos agitados e vamos direto para a cama sem buscar uma harmonização, isso não será favorável para estes encontros no mundo espiritual que vão favorecer o nosso compromisso, os nossos contatos para, recebendo as instruções, podermos seguir, retomar a nossa caminhada se momentaneamente nós saímos da nossa rota. E aí vamos estar pensando no que é possível fazermos se o nosso dia foi agitado, se tivemos alguns conflitos nos relacionamentos, se tivemos indisposições em nosso trabalho, até mesmo na instituição religiosa que nós participamos. Então, tudo isso precisa ser pensado para que possamos harmonizar a nossa mente, que pode ser através da oração, através de uma leitura, através da escuta de uma música, para poder estar abstraindo da nossa mente tudo quanto ficou armazenado, impregnado e que pode ser impeditivo deste contato mais próximo com estes benfeitores espirituais. E aí, chegado mais ou menos a hora de início deste curso, Alexandre percebe a ausência de 2 encarnados. E Sertório, que era um auxiliar de Alexandre, pergunta se o que precisa ser feito. E aí Alexandre acha que pode ter tido algum acidente no percurso que estava impedindo, pede para que ele vá à casa desses indivíduos para poder averiguar o motivo da ausência ao local que foi estabelecido. E uma parte, em relação também a esta experiência narrada por André Luiz, é que este curso acontecia em uma instituição física, que foi o que André Luiz também ficou a pensar. Por que não ir ao mundo espiritual e estar participando na esfera dos sonhos em uma instituição espírita?
E aí vem Alexandre falando que aquela instituição onde esse curso estava sendo ministrado era uma instituição que auxiliava aos carentes, aos necessitados, então funcionava como um farol e que reunia os requisitos para que este processo pudesse acontecer. Então, André Luiz vem junto com o Sertório para poder fazer a visita a esses dois lares, onde os indivíduos não estavam presentes para o início do curso. O primeiro lar foi o lar de Vieira, e quando André Luiz adentra ao quarto onde dormia este indivíduo, ele já enxerga, vê um vulto, né, com vestimentas escuras, era um desencarnado, e ele estava, naquele momento que há um diálogo com este espírito, dizendo que naquela noite, em conversa na família, Vieira havia acusado ele de coisas que ele não tinha feito. Então, ele foi atraído ao lar por conta de conversações infelizes na hora do jantar. E ali, como ele foi atraído e de uma maneira que ele ficou aborrecido, ele estava ali como que nesta atração, impregnando aquele psiquismo de Vieira e impedindo que houvesse esse desligamento do seu corpo físico. E é estabelecido este diálogo, e depois Sertório entende que não tinha condições de Vieira, naquela noite, naquela madrugada, participar do curso que seria ministrado. E acorda Vieira. Na verdade, ele não percebeu a presença espiritual, e quando acorda, ele acorda com aquela sensação de que teve um pesadelo. E aí ele acorda aliviado. Ai, que bom que eu acordei, eu estava tendo um pesadelo. E o que era o pesadelo? Era justamente a presença de Barbosa, que foi este companheiro que conviveu com ele, mas que já havia desencarnado e que estava sendo acusado naquele momento de algo que ele não tinha feito. Então, Sertório sai com André Luiz para a outra residência, que era a residência de Marcondes, e quando adentra o domicílio de Marcondes, percebe a presença de 3 entidades femininas que estavam naquele momento e perceberam a aproximação dos dois, né, de Sertório e de André Luiz, e começam a dizer coisas como se eles chegassem ali para impedir o que eram a intenção delas. Só que Marcondes, diferente de Vieira, ele vê a presença de Sertório, não identifica André Luiz, porque Sertório era conhecido por conta do curso que ele fazia, e ele coloca a sua mão no rosto como que envergonhado daquela condição. Então, em verdade, essas duas situações para poder mostrar a nós a importância da nossa preparação para que possamos dar continuidade aos cursos que nós começamos, porque aprendemos também na obra de André Luiz que existem cursos que nós começamos quando estávamos na erraticidade, reencarnamos e vamos dar continuidade reencarnado a esses cursos que foram interrompidos, ou podemos iniciar o curso, como é o caso da narrativa deste capítulo, quando já encarnados. Mas, para poder finalizar os meus aprofundamentos, eu queria estar trazendo o que Filomeno vem falando
ao final deste capítulo, que todos nós, eu vou fazer a leitura do que está realmente no texto final, todos nós nos encontramos incursos neste procedimento, que é o de lutar pelo aprimoramento íntimo, aplicando todas as forças para poder vencer as más inclinações e burilar as tendências superiores, tornando-as mais sensíveis às conquistas espirituais relevantes. E aí vamos pensar neste processo evolutivo ao qual nós estamos todos mergulhados, que impõe a necessidade do crescimento íntimo. E nós reencarnamos para atingirmos a plenitude, assim responde os benfeitores à questão 3.2. E este caminho para a plenitude pode ser por expiação ou por missão, mas todos nós temos esse impositivo do crescimento íntimo, mas que trazemos, né, em nosso íntimo o germe divino que vai estar mobilizando o nosso ser para esta conquista. E aí vamos estar pensando que somos seres que vamos evoluir do nosso primitivismo, onde a nossa consciência ainda é adormecida, aí pensando no que Gurdjieff traz para nós, que a benfeitora Joana de Ângeles vai apresentar no livro Ser Consciente, desta consciência adormecida que certamente nós já saímos deste lugar. E com a consciência desperta, nós vamos estar, inclusive, atentos para as nossas emoções. Então, nós precisamos estar analisando em nosso cotidiano como estamos reagindo às diferentes situações com as quais nós nos deparamos no nosso dia a dia. Então, em nossa estrutura evolutiva, como seres emocionais, que estamos transitando para esta consciência lúcida que vai avançar para a transcendência do eu e chegar a esta consciência cósmica, que foi exatamente quando Jesus anunciou para nós o ser que atingiu essa consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. Então, nós precisamos estar constantemente analisando como é que nós reagimos diante de nós mesmos, daquilo que se apresenta em nosso cotidiano, que vai ocasionar ciúme, que vai ocasionar inveja, que vai ocasionar raiva, ansiedade. Então, como é que nós nos deparamos frente a uma ocorrência que gera um ciúme? Então, eu vou viver numa energia como se estivesse com a consciência adormecida, ou vem esta onda de ciúme e eu vou refletir que não adianta dar vazão, estar se envolvendo e se machucando, mas sim, chegou, eu administro, porque isso é natural da nossa condição humana, mas eu não vou deixar que as emoções elas superem este momento. Qual a nossa conduta em relação ao nosso próximo e como eu posso, de fato, estar desenvolvendo estes valores íntimos, estes talentos que nos foram outorgados para podermos cumprir o nosso papel, aquilo a que fomos programados na presente existência. E aí, fazendo uma análise que somente a consciência
lúcida, desperta, nos permite fazer esta análise, é estarmos constantemente integrados a este propósito que talvez não tenhamos a consciência lúcida do nosso papel agora, mas sabemos que, diante de tantos desafios que a vida está a nos apresentar, que todos eles fazem parte deste nosso processo de crescimento e que foram postos para que, diante desses exames, nós possamos alcançar a aprovação. Todos nós somos seres que caminhamos para a plenitude. Uns andam a passos mais rápidos, outros a passos mais lentos. Mas diante de um equívoco que porventura aconteça no dia de amanhã, aconteceu no dia de hoje, aconteceu no ontem, que nós possamos refazer a nossa caminhada, entendendo que este equívoco ele pode não voltar a acontecer se eu, de fato, estou atenta e buscando domar estas más inclinações. Porque os equívocos, eles surgem exatamente quando predomina o egoísmo, predomina o orgulho, predomina a vaidade, e entre outros, e que, não sendo trabalhados em nós, não sendo vistos por nós, quando não trabalhamos este processo de evolução consciente, então ele vai se avolumando e chega o equívoco. Mas vencer estas más inclinações é um processo que se dá ao longo de uma jornada evolutiva que não vamos alcançar em uma única experiência. E é por isso que é necessário, é relevante a valorização deste tempo. O que estamos fazendo hoje, o que fizemos ontem e o que faremos amanhã para melhor aproveitar essa concessão divina que é a dádiva da experiência da reencarnação para atendermos a este programa que foi estabelecido para cada um de nós. Então, que saiamos deste estudo entendendo a necessidade de estarmos investindo neste domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e que possamos aproveitar com mais intensidade esta dádiva do tempo, esta oportunidade que nos foi concedida, porque Argos, ele teve uma moratória, ele teve um socorro porque ainda tinha o que fazer. Então, que possamos também, através destas preciosas lições que a obra tem apresentado para nós, trazer para a nossa vida, pensar que há um investimento não somente quando foi feita a programação para o nosso retorno, mas que a espiritualidade, especialmente o nosso anjo da guarda, ele continua a investir para que a nossa meta ela seja atingida. Isso vai depender de quê? Do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade em acertar mais e nos equivocarmos menos. Então, queridos amigos, queridos irmãos, estas são as nossas considerações, agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade de estar partilhando com vocês um pouco das nossas reflexões. Obrigado, Tânia. Excelentes reflexões, muito material para pensarmos, para analisarmos. Vale a pena rever toda a sua apresentação, bem como a do Marcelo, porque temos realmente muito a aprender. Agradecemos, então, a Tânia, ao Marcelo, agradecemos a todos vocês que nos assistem
e convidamos a todos para estarem conosco novamente na próxima semana, quando estudaremos o capítulo 22, Recomeço das Tarefas. Até lá, então. Muito obrigado.